Hein, galera? Vamos lá. Quais os principais fenômenos geológicos que ocorrem nos limites das placas tectônicas? Quais são os dois fenômenos, hein? Veja, a gente tem aqui três tipos de limites, né? Nós temos quando duas placas vão de encontro, a gente fala que esse é um limite o quê? Convergente, certo? Nós temos quando duas placas se afastam, a gente fala que esse limite é divergente. E quando duas placas se arrastam uma em relação à outra, né? Paralelas uma à outra, a gente fala que esse limite é transformante. Não é? Legal. Agora, o que seriam esses fenômenos geológicos aqui? Ó? Bom, pessoal, como a Terra tem uma dinâmica interna, vocês sabem que abaixo da crosta tem um manto. Que no manto a gente tem o magma, né? Bom, então vou dar um exemplo aqui. Quando você tem uma subducção de duas placas, né? Você tem uma placa menos densa, outra placa mais densa aqui, ó, subductando, ó, descendo. Essa daqui vai de encontro, então é um limite convergente, certo, gente? Convergente. Lembra que aqui você tem aquela formação surgimento de montanhas? Então, aqui embaixo é magma, né, gente? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter o quê? Uma formação vulcânica. E aí, o magma pode, ó, sair aqui, ó. Tá vendo? Pode sair. Então, um dos fenômenos geológicos que acontece é o vulcanismo. Certo? O vulcanismo, ele ocorre aí nesses limites. Outro fenômeno que pode acontecer, né? Se você estiver olhando de cima um limite transformante, é como se você tivesse duas placas assim, né? Ó. Uma aqui, por exemplo, e a outra aqui, ó. Ó. Quando uma se arrasta em relação à outra aqui, ó. Opa. Uma se arrasta em relação à outra, ó. No limite transformante, eu tenho uma altíssima liberação de energia nesse ponto aqui do arrasto. Um movimento brusco assim, ó. Pensa que isso são placas enormes, gente. Lembra aqui na aula, ó, é bem maior que a América do Sul, por exemplo, a placa sul-americana, tá? Então é um grande, enorme bloco de rocha se movendo. Quando isso se move de forma brusca, a gente tem aqui o que nós chamamos de abalos sísmicos. Ou você pode chamar também os terremotos, né? Tudo bem, gente? Por que são chamados de fenômenos geológicos, né? São fenômenos naturais que ocorrem através de processos geológicos da geologia, da dinâmica da Terra. Tudo bem? Dúvida, gente? Ó, tem mensagens muito rápidas aqui. Não entendi sua pergunta, Rebeca. Não entendi. Ah, legal. Tá, agora eu entendi. Bom, assim, ó, vamos supor que eu tenha aqui um limite. Eu vou colocar aqui, ó. Imagina que você está olhando de lado, tá? Você tem a placa tectônica que está escorregando uma em relação à outra, certo? E aí aqui você tem a superfície da Terra, tá? Tem a crosta aqui, ó, toda irregular, toda irregular. E aqui embaixo aqui, ó, já é o manto, tá? Aqui embaixo aqui é o manto, tá bom? Vamos supor que neste local aqui, ó, você tenha uma falha tectônica, tá? Significa que você tem um limite de placas, pode ser convergente, divergente ou transformante. Vamos supor que seja transformante, tá?
Quando uma placa escorrega em relação à outra, né, o que acontece aqui? Essa liberação de energia vem na forma de abalos sísmicos. O que são abalos sísmicos? São ondas, né, vibrações da própria Terra. A Terra está vibrando. Então, as ondas elas vão se propagando. Pela crosta também. Só que aqui, galera, você tem cidades, né? Você tem prédios, você tem casas. Então, quando essas ondas elas atingem as casas, as construções, as estruturas, ela mexe as estruturas e acaba derrubando-as. Então, o grau que é chamado de escala Richter, ele vai medir o nível de destruição que foi. Então, um terremoto pode ter graus na escala Richter. Tudo bem? Na apostila de vocês, se eu não me engano, tem isso aqui também. No finalzinho, quer ver? Aqui, ó, escala Richter. Não vem ao caso saber que é uma escala logarítmica para vocês agora, tá bom? Mas fala aqui que vai de 0 aí, ó, a 9. Ou seja, tem 10 graus na escala Richter. Tudo bem? Então, aqui vai medir a magnitude. Quanto de energia que liberou. Quanto mais energia, mais destruição. Tudo bem? Então, essas ondas, elas são a energia se propagando. Então, o grau da escala Richter, tipo, um terremoto atingiu 9 graus na escala Richter. É o mais alto grau. É a maior energia liberada. Tudo bem? Entendeu agora, Rebeca? Entendeu? Legal. Bom, então, galera, esses são os fenômenos, tá bom? Vamos ver mais uma questão? Vamos ver aqui, ó. Lá na mesma aula, tá? Ah, essa aqui é muito legal. Questão número 2, ó. Questãozinha número 2. A questão vai falar assim, ó. Qual é o nome do movimento de magma que ocorre no manto e por que ele ocorre? Sabe? São duas perguntas. Qual o nome do movimento do magma dentro do manto, que ele se movimenta, né? E por que ele ocorre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar para vocês, mas aí vocês vão ter que recordar o nome, porque vocês já estudaram isso em outras aulas. Bom? Então, ó, mas já que a gente tem aqui, ó, a superfície da Terra, tá bom? E aí a gente tem a crosta toda irregular, tá? É o seguinte, não, eu vou desenhar a Terra como um todo, é mais fácil de ver, tá? Mas já que a gente tem aqui o nosso lar, nossa terrinha, nós temos aqui, ó, a crosta, uma camada bem fininha. Tá fora de escala, tá, gente? É muito mais fino que isso em proporção, tá? E aí, a gente tem aqui um centro, né, que vai ficar dividido em quê, né? Aqui é tudo manto, tá? Aqui a casca fininha é a crosta. Bom, a gente sabe que a crosta ela é como se fosse um quebra-cabeça, né? Ela é toda irregular e as placas, os grandes blocos de rocha estão se movimentando ali. Então, tem os limites das placas. Então, vamos supor que aqui seja um limite, aqui outro, tá bom? O que acontece? O magma, que é esta parte aqui, que a gente chama de rocha derretida, é a rocha que está numa temperatura e numa pressão muito alta, é muito alta. E aí o que acontece? Quando tem uma falha tectônica, você tem uma rachadura ali para o magma poder sair. Essa rachadura, ela é o que a gente chama de alívio de pressão. Acontece um alívio de pressão e como o material que está lá dentro está extremamente quente, extremamente pressionado, o que vai acontecer? O material mais quente vai subir, o de maior temperatura sobe e o de menor temperatura desce por diferença de densidade. Tudo bem? Então eu vou ter um movimento assim, ó. Ó, um movimento de subida do mais quente e de descida do menos quente, nos pontos de alívio de pressão. Tudo bem?
Então, como é o nome desse movimento, gente? Vocês já estudaram isso. Como é o nome, galerinha? Vamos lá. Pessoal, quando o material mais quente sobe e o mais frio desce, o nome desse movimento é convecção. Já estudaram isso, hein? Deveriam saber. Hum. Então, o nome do movimento é convecção, chama movimento convectivo do magma. Ok? E por que ele ocorre? Devido aos alívios de pressão na crosta, que são os limites das placas tectônicas. Tudo bem, gente? Bom, vou fazer nossa chamada. Já volto para vocês copiarem aqui. Mas fácil perguntar quem veio, né? O que é isso? O pessoal já tirou férias já? Ô, gente, fala comigo, tô falando com vocês. Vocês estão muito quietos hoje. Ninguém fala nada mesmo. O Alan faltou. Alana. Alana tá aí. David. Meu professor. Ok. Henrich. Henrich tá aí. Julia. Não veio. Larissa não. Marcelo não. Mariana Ribeiro não. Matheus. Matheus tá aí. Nicolas não. Pedro. Pedro tá aí. Poliana não. E Rebeca tá aí? Rebeca tá aí. Ah, faltou metade da sala. Metadinha. Bom, beleza. Dando continuidade, né? Vamos ver mais uma. Aqui, ó. Essa aqui vocês que vão me responder, hein? Explique a diferença entre os três tipos básicos de movimento de placas tectônicas. Alguém? Quais são os três tipos de limite de placa tectônica? Sem ler no material, sem pesquisar na internet, né, gente? O que você sabe? E aí, gente? Poxa vida, vocês não leram a aula que eu pedi, né? Vocês não leram a aula da semana passada. Errado, hein? Estão fazendo assim o ano todo, hein, gente?
Poxa vida, eu quero só ver ele no oitavo ano, hein? Existem três tipos de limites de placa, eu já falei aqui em cima. Convergente, divergente e transformante. São os três tipos de placas. Peraí, gente, que eu fiz cagada aqui no. A pergunta é: explique a diferença entre os três tipos básicos de movimento de placa. Qual que é a diferença de cada movimento, gente? O que acontece no limite convergente? Galera, o que é algo que converge? O que é isso aqui? Se aproximam, tá? Então, é convergente. As placas aproximam-se. E na divergente, o que as placas fazem? Separam-se. E na transformante? Mas aproximar e separar também é mover, né, Henrique? Elas arrastam-se. Essas são as diferenças de cada limite. Um limite aproxima, o outro separa e o outro arrasta um em relação ao outro. Só isso, gente. Gente, é só isso. Só que assim, se você não ler, fica difícil, certo? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Questão de número 5. O que caracteriza um terremoto, gente? Vamos lá. Já expliquei também, hein? Vamos, quero ouvir. Abala o sísmico terremoto e chega uma coisa. Quando eu pergunto o que caracteriza, qual é a principal característica de um terremoto? Não só, né, gente? Pode ser quando estão aproximando-se, se batem.
ou afastando. Qualquer movimento brusco de placa tectônica vibra a Terra. Não. Galera, tem 6 pessoas. Vai, vamos. Vamos, gente. Estão com preguiça? Galera, deixa eu deixar uma coisa clara. Se eu for responder tudo para vocês, gente, vocês não vão aprender nada. Gente, isso aqui é uma aula, vocês têm que interagir, vocês têm que responder, mesmo que for para errar. Tenta. Fala aquilo que você acha que é. Entende? A aula é essa troca entre professor e aluno. Não é só eu falando e resolvendo as questões. Não funciona assim. A pergunta é: o que caracteriza um terremoto? Quais são, né, na verdade, os componentes e as situações que caracterizam um terremoto? Vamos lá, deixa eu ver aqui, mandar coisa. A aproximação das placas, não só. Gente, não é nem só aproximar, nem só deslizar, nem só afastar. Qualquer movimento, presta atenção, qualquer movimento de placas tectônicas pode desencadear um terremoto. Bom, que mais? O que é o terremoto? É difícil, né? Eu faço para vocês, fiquem tranquilos. O que caracteriza um terremoto? Primeiro, movimentação de terra. Mas não é isso, é isso aqui é o início da coisa. Quando eu coloco movimentação terrestre, eu estou falando das placas. Ok? E isso faz com que aconteça o quê? Liberação de energia na forma de onda. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma boa aqui. Não, o Meet já foi. Não. Olha lá, vocês têm que estudar isso aqui. O que é F, gente? Que você está mandando aqui? Gente, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que quer comentar? Não? Bom, galera, então o que eu quero que vocês façam? O conselho que vocês façam? Leiam isso aqui. Se já fez errado, que você não leu no dia que eu passei. Então você vai ler hoje. Hoje você vai ler toda essa aula aqui. Toda essa aula aqui.
Isso aqui é de suma, extrema importância para o ensino médio. Então, quanto antes você começar a ler a apostila, mais rápido você se acostuma. Combinado, gente? Pelo jeito, combinado, né? Tranquilo. Na próxima aula eu posso chegar aqui e fazer uma pergunta de qualquer coisa do módulo 8 que você vai ter lido. Certo? Bom, vou pressupor que sim, né? Pessoal, então a gente vai finalizar aqui por hoje. Temos mais 8 minutos, mas o que vocês têm que fazer é vocês têm que treinar. Eu não posso ficar resolvendo todas as questões da apostila com vocês. Eu fiz aquelas mais importantes, agora você sozinho vai treinar aqui os adicionais. Pode fazer todos que você conseguir. Todos. Não conseguindo, me manda mensagem lá no Que Mágico que eu te ajudo. Entendido, gente? Sim? Então, pessoal, essa é a nossa última aula, tá? A gente já terminou a apostila, né? Essa é a nossa última aula. Espero que no ano que vem a gente possa ter aula presencial. Não sabemos ainda, mas tomara, tá bom? Que essa vacina venha logo, tá? E no fim do ano agora se cuidem, tá bom? Gente, dia 7 já é semana que vem. Você tá achando que dia 7 é quando? Sim, segunda-feira. É quando acaba as aulas. Não, pra mim é o último, porque eu não vou dar mais nada pra vocês. Entende? A gente vai estar lá em aula, mas eu não vou passar mais nada novo. Então, essa é a última aula em relação a isso. Sacou? Tá bom? Então, galera, obrigado pela atenção de vocês aí. Pra quem não ver mais, boas festas. E a gente se vê no ano que vem. Tá bom? Beijão, galera. Até mais.